Ezequiel. Deixa sua Bíblia aí, Ezequiel 2:5. Vamos ler aqui no telão. 1 Coríntios 10:21. Amém, glória a Deus. Irmão, a gente vive um momento que é difícil para a igreja, é difícil como igreja, e é difícil para quem vai na igreja, ou quem quer ir à igreja. Porque a gente está vivendo uns dias assim muito difíceis. Por exemplo, existe uma igreja que a pessoa senta em casa para assistir, ou você liga o rádio e só fala em dinheiro. É dinheiro, é voto, tudo termina em dinheiro, essa igreja. A outra, você liga a televisão, parece um centro de macumba. É o povo rodando, bagunçando, tem um que sobe na pilastra da igreja. É uma coisa desgovernada, descontrolada. E a outra igreja inclusiva, que virou uma bagunça também. Então a gente fica no meio de tudo isso. Como é que vamos ser crentes desse jeito? Né? E quem vai para a igreja desse jeito? Uma só fala em dinheiro, outra parece macumba e a outra virou inclusiva, né? Demais. E aí a gente fica no meio desse tiroteio. No meio de tudo isso, nós precisamos ser discipulados. Nós precisamos aprender a palavra para a gente se salvar dessa igreja. Parece uma igreja que foi entregue para ela uma Bíblia. Nós somos guiados pela Bíblia, que é a palavra de Deus, não é isso? Aí Jesus entregou a Bíblia para nós. Essa igreja que a gente está vivendo agora, parece que nós recebemos a Bíblia, mas sem as cartas do Paulo. Só estamos pregando uma coisa, só ensinando uma coisa só. E o que acontece? Esse povo que aprende uma coisa só que a manada é grande, acredita em tudo, né? Cresce só de um jeito. E no dia da luta, esse povo não tem força para lutar o dia da luta, porque eles estão acostumados só com, né? Você vai ficar rico, você vai ficar milionário, você vai ser empresário, está acostumado só com isso. Penteando o cabelo de gente na igreja, só amaciando o ego. Então, nós precisamos, no meio de tudo isso, ter equilíbrio. Precisamos buscar equilíbrio. No meio dessa igreja, nós precisamos buscar equilíbrio. Porque o que a igreja mais fala? Os dinheiros. Você vai no culto, é dinheiro. Aí você liga a televisão, é dinheiro. Então, parece uma igreja que cresce só com um braço só. O outro bracinho é desse tamanho e o outro só dinheiro, dinheiro, dinheiro. E nessa de dinheiro, o povo não se prepara para a luta. Já vai domingo de manhã, eu vou ver o que Deus vai falar comigo hoje, o que eu vou ganhar de Deus. Eu vou ver se eu dou uma volta na igreja e volto com a mente renovada, pego uma chave e viro, segunda-feira eu estou milionário. E a gente está vivendo esse tempo. Parece que as cartas de Paulo se perderam para a igreja. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, precisamos ter equilíbrio. É claro que quem não gosta de dinheiro? Todo mundo gosta de dinheiro. Né? Quem é que não gosta de dinheiro? Por tudo o dinheiro responde na nossa vida. Né? Para tudo nós precisamos do dinheiro. Quando Jesus falou aqui, aliás, põe o 6:24, por favor, Bruna. Quando Jesus falou aqui, é o Mateus 6:24. Quando Jesus falou aqui, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Tem uma tradução que diz: não podemos servir a Deus e a Mamon, que é o nome dado por Jesus ao Deus da riqueza. Então, não podemos servir dois senhores, nós temos que se decidir. É uma decisão, equilíbrio. Você vai amar um, vai desprezar o outro. E quando Jesus falou do Mamon, que é o Deus das riquezas, ele está falando do empenho excessivo ao dinheiro na igreja, para nós. Quer dizer, tem uma pessoa na igreja que está se empenhando muito por ganhar dinheiro, está se empenhando muito para ficar rico. Então nós não podemos servir a dois senhores. Está numa cobiça muito grande para ganhar dinheiro. E Jesus falou que nós não podemos servir a dois senhores, senão nós vamos amar um e odiar o outro. Tem que ter um equilíbrio. Dinheiro é bom, todo mundo quer. Queremos, né? Queremos pagar nossas contas, ter nome limpo, que é importante. Você ter crédito é importante. Tudo isso é importante.
Você comprar suas coisas é importante. Agora, a gente vive um tempo assim. Se você está numa igreja e ela só fala de voto, se você não tiver um Jeep, pelo menos, um Renegade, você não, né, Deus não está com você. Você tem que ter um padrão, um status, né? Senão Deus não está com você se você não tiver um status. Infelizmente, hoje, o que as pessoas estão sendo ensinadas é isso. Faz um voto. Faz outro voto. Volta atrás do voto. Faz um voto para você poder fazer um voto, depois você faz outro voto para poder fazer outro voto e vai indo, só voto. Chega no dia da luta, essas pessoas não estão preparadas para a luta. Elas não estão preparadas para o combate espiritual, porque elas estão só habituadas a falar em voto. E a manada é grande, né? Que está indo atrás desse tipo de evangelho, de igreja que perdeu as cartas do apóstolo Paulo pelo meio do caminho. Então nós precisamos se posicionar em relação a isso. Nós não podemos deixar o nosso coração esquentar só quando se fala em dinheiro, né? Só quanto que a gente vai ganhar. Então Jesus falou assim que nós não podemos se dedicar muito ao mamon, que é o Deus do dinheiro, né? Então nós não podemos se dedicar muito ao dinheiro. É uma consequência. Deus vai nos abençoar, Deus vai nos honrar. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas são acrescentadas. O passarinho não trabalha, não fia, não faz hora extra, mas Deus alimenta os passarinhos. É isso que Jesus quer pra gente. Ele quer nos alimentar, Ele quer suprir a nossa necessidade. Mas Ele não quer que eu fique dedicado em dinheiro, só falo em dinheiro. Minha ambição é só dinheiro, quero ficar multimilionário. Não, até porque, como a gente fala que dinheiro tem um propósito. Deus te deu uma semente, você dá semente para os outros. Você abençoa sua família e os outros. Então, nós precisamos ter equilíbrio. Aqui não tem, mas eu já vou aproveitar e vou falar também. Antigamente tinha na igreja, e igreja grande geralmente tem gente que só vive dentro de igreja. É outra coisa errada. É outra coisa errada, é um decreto de falência, você vive enfurnado dentro de igreja. Então, o que acontece? Se eu perguntar para você hoje, faz de conta que hoje, a gente já está meia-noite, faz de conta que a gente está em horário avançado, meia-noite, deu um terremoto, a sua casa caiu, tudo que você tinha se perdeu. Para onde você vai? Casa da Eugênia. Quem mais? A Eugênia é sua cunhada, parente. Quem mais? Você vai para onde, Floresvaldo? Você acha que vai ser bem recebido? Casa do meu sogro. Casa do seu sogro, vai ser bem recebido. E você, Sueli? Casa da minha mãe. Casa da sua mãe. Você, lá em Pernambuco. E você, Pedro? Casa da sua tia, né? E por que, não vocês, vamos fazer um comparativo, que você só vive enfurnado em igreja, não dá atenção para sua família e só vai procurar sua família quando der o terremoto e a casa cair. Esse é o problema da igreja. Esse é o problema que o pastor não ensina na igreja. Você fica enfurnado, igreja, fazendo coisa de igreja, você chega de manhã, sai à noite, não visita a sua família. O dia que dá um terremoto, nós somos muito cara de pau para correr para nossa família quando dá um terremoto que a gente perde tudo. E é isso que eu falo lá para minha casa. Você fica enfurnado em igreja, antes do seu líder espiar, você já está com lencinho para ele, né? Antes dele espirrar, já está com lencinho para ele. E deixa a sua casa abandonada. Quando dá o terremoto, que a sua casa cai, você não vai para a casa do pastor. Ele nem chama você para ir lá. Você não vai morar na igreja que não pode, que vai ter culto. Você vai para a casa da sua família que você abandona e você não dá atenção. Esse é o mal que tem dentro da igreja evangélica. E tem muito doente na igreja que sofreu quando era pequeno, vítima de problema de família. E hoje essa pessoa precisa ser ela precisa de avaliação dos outros. Ela precisa ser... Como é que chama nas redes sociais? Ela precisa ser validada.
E ela não acha isso no mundo, achou dentro da igreja. Quando ela vive dentro da igreja, todo mundo na igreja gosta dela. Ela recebe validação dentro da igreja, mas é uma pessoa doente e vive enfurnada dentro de igreja. Então nós precisamos separar essas coisas, nós precisamos ser discipulados, precisamos dar atenção para a família. Precisamos dar atenção para a família. Eu já falei para algumas pessoas, vai para sua casa um pouco, fica lá com a sua família, você só vive aqui na igreja? Você está de manhã até a noite, vai lá para sua família. Porque o dia que a casa cair é para lá que você vai. E por que você faz tempo que não aparece lá enquanto a casa não caiu? Então, às vezes, nós somos muito cara de pau. Precisamos fazer essa correção na nossa vida. A família precisa da nossa atenção. Precisa largar um pouquinho de coisa de igreja. O pastor tem que remanejar lá um pouco para ele, um pouco para você, um pouco para ele. Cada um trabalha um pouquinho mais família. Né? E aí essa pessoa é tão doente que ela só se sente bem na igreja, recebendo validação. Quando fala o nome dela, pronto, é um estrondo lá no altar. Se citar o nome dela, né? Já ganhou o galardão dela aqui na terra. Então nós precisamos dar atenção para a nossa família. Né? Nós precisamos dar mais atenção para a nossa família. O apóstolo Paulo, ele, no 1 Coríntios 10, 21, ele diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. A mensagem que a igreja perdeu. Você vai no culto de dinheiro, voto, faz um voto, mais um voto. Vou vender uma camiseta aqui para você, essa camiseta vai ser a sua armadura espiritual. Quando você põe essa camiseta, você vai estar revestido. Lá entra grana, lá entra dinheiro. E o líder cada vez mais rico e você cada vez mais pobre. Porque agora você comprou uma camiseta que significa camiseta da unção. Agora você está ungido por causa da camiseta. Não, vende a camiseta, é mais bonito, ó. Vamos fazer uma campanha aqui, vou vender uma camiseta. Fica mais legal do que vender para você uma camiseta que é revestimento da unção. Revestimento da unção vende camiseta? Pegaram as cartinhas do Paulo e rasgaram no meio e jogaram fora. A igreja recebeu uma Bíblia que perdeu pelo caminho as cartas do apóstolo Paulo. Como é que vai ser o culto hoje? Eu acho que esse Paulo era meio depressivo. Eu acho que esse Paulo era meio lelé, era meio doente. O que ele disse para a igreja? Você não pode beber o cálice do Senhor ou o cálice do demônio. Não poder participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não tem voto. Não faz voto para fazer um voto. Não fala em dinheiro aqui. Paulo pouco se falava em grana, e a grana que ele pegava de Jerusalém levava para os pobres de outras igrejas mais afastadas, com mais dificuldade. A única vez que ele fala em dinheiro é isso. Então nós precisamos ter um equilíbrio, sair do meio dessa manada toda. Você vai ter dinheiro? Vai, mas você vai ter dinheiro pela sua obediência. Faz um monte de voto, desobedece a Deus para você ver o que vai acontecer. Vamos fazer um monte de voto lá na igreja e desobedece a Deus. Então nós precisamos de equilíbrio. Não poder beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Você não pode sentar em duas mesas. Uma hora você bebe na mesa do Senhor, toma Santa Ceia. Na outra hora você toma lá no lugar dos demônios. Nós não podemos viver assim. Buscar o equilíbrio. As cartas de Paulo. E Paulo foi mais crente do que os apóstolos dessa nossa época. Paulo foi mais crente do que eles. Paulo foi muito mais do que eles. Boa parte do Velho Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então, quase não existe hoje mensagem falando do inferno. Porque o cara só conhece dinheiro, 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 não conhece o inferno. Então nós precisamos buscar o equilíbrio. Eu não sei o que Deus quer falar com você. Eu sinceramente não sei. Mas eu só sei que Deus quer que você tenha um pontinho mais de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio na sua vida. Muito dinheiro, outro parece macumba, outro está inclusivo demais. Nós precisamos estar no meio de tudo isso. Equilíbrio. Não bebe na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Vamos buscar equilíbrio. Então não sei o que Deus quer falar com você. O próximo, Bruno, fazendo favor.
Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porque que sociedade há entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há com a luz e as trevas? As mensagens de Paulo não vai entrar em julgo desigual com ninguém. Que sociedade há entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? Luz é luz, treva é treva, não há comunhão. Equilíbrio. Vamos buscar o ponto de equilíbrio. O outro, Bruno. Que harmonia entre a Cristo e o maligno? Ou que união entre crente e o incrédulo? Nenhuma. Tem coisa que nós temos que romper. E não é nem disso que eu quero falar. O que eu quero trazer aqui hoje, que o Espírito Santo traga para nós o equilíbrio. Não vamos pender muito para um lado, nem pender para o outro, vamos buscar o equilíbrio. Vamos ser discipulados. Porque chegar o dia da luta, você não aguenta. O dia da luta. Qualquer outro, Bruno. Outro texto. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum. Qual apóstolo vai chegar aqui para você e falar, eu levei muitos açoites. Eu fui preso muitas vezes nos tumultos. Sabe o que é tumulto? Você está num lugar que um monte de gente quer te pegar. E o Paulo estava em Damasco, um monte de gente queria pegar o Paulo, precisavam descer ele por um muro, tinha um muro grande, colocar ele dentro do cestinho de pão. E lá, encolhidinho dentro do cestinho de pão, com uma corda, desceram ele de noite para ele poder fugir da morte, fugir daquela cidade, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum. Olha quanto Deus vai te dar. Aí você está lá no meio da luta. Olha, Jesus vai te dar um carro, você. Jesus vai te deixar milionário, você. Você vibra junto. Com coisa que não tem nada a ver. Para de dizer para tudo. Vamos parar do evangelho da emoção. O cara fala uma coisa, você aí o cara fala outra coisa, você aí ele fala aqui para você, é assim que a igreja vive de Para de emoção. Evangelho é razão. Evangelho é pancada. Evangelho é luta. Evangelho é aflição. Cadê o voto aqui que ele está falando? Olha, muitos votos. Venham fazer voto e voto. Eu vou te vender a camiseta da unção. A hora que você pôr essa camiseta, vai te dar um negócio. Vai te dar um negócio. Sua conta no Bradesco vai baixar um pouco. A única coisa que vai te dar é isso. Nos açoites. Cadê o Z? Não tem E. Você vai ser açoitado? Não tem E. Você vai preso, não tem por causa do evangelho. Os tumultos, tem muita gente que quer pegar você por causa do evangelho, não tem. Nos trabalhos, não tem. Mas segunda-feira Deus vai te dar uma empresa. O ano que vem você vai ser empresário. Isso é Para com o negócio de pelo amor de Deus. Vamos para a razão. Você vai ter muita sorte, glória a Deus. Pancada, prisão, tumulto, trabalho, perseguição, vigília, jejum. Aí ninguém faz chama para um jejum, ninguém, não tem Vamos sair da doutrina da emoção, vamos buscar equilíbrio. Evangelho é isso, eu prefiro ficar com as cartas do apóstolo Paulo. Mas eu não quero as cartas dos pseudos apóstolos. Tudo termina em dia que vem a luta, não aguenta a luta, não sabe como sair das lutas, não sabe como se comportar em luta, porque não aprendeu. Foi treinado para isso. Qualquer outro, Bruno? Também, irmão, vos fazemos conhecer a graça de Deus. A graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Ele vai falar em grana agora. Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Obrigado, irmão, porque essa igreja que tem mais, aí o Florisório, ela juntou as ofertas e mandou para a igreja que tem menos. É isso que o apóstolo Paulo falava. Tragam tudo, compra a camiseta ungida, eu compro o resort, você continua de aluguel,
Para da doutrina da emoção, pelo amor de Deus. Precisamos ter tempo com Deus. Precisamos ouvir Deus. Precisamos ouvir Deus falar, então eu estou alegre aqui porque vocês de Jerusalém fizeram uma oferta. Eu pude pegar essa oferta e mandei lá para os crentes de Jerusalém. Ainda mandei em 2, que é para não sumir no meio do caminho. Crente é perigoso também. Ainda mandei em 2, que é para não sumir pelo caminho. Olha que negócio de ir. Vamos buscar mais razão no Evangelho. Vamos ser mais razão no Evangelho. Ezequiel, ele é chamado por Deus com 30 anos de idade, e ele é chamado para pregar para os cativos de Babilônia, lá em Jeremias, ele diz, né, que o povo ia ser escravizado por 70 anos. E por 70 anos o povo foi escravizado, não foi por 65, Deus não quebra galho. 63, tá bom, Deus? Não, Deus vai ser 70 anos, vocês vão sofrer por causa do pecado. Ah, Deus, 25, tá bom? Não, vai ser 70 anos. E cumpriu 70 anos até que o jugo do pescoço daquele povo foi quebrado por causa da maldade do povo. E Ezequiel é chamado nesse tempo lá para o cativeiro. Então ele vai pregar no cativeiro. Depois dessa chamada ele pregou por 22 anos. E a esposa dele faleceu. O evangelho não é só grana, não. Tá vendo aí como é que é? Não é só grana, não. Não é só ele, não. A esposa faleceu e ele foi cumprir o seu chamado. E por 22 anos ele pregou lá no cativeiro, né? O povo rebelde. No versículo 5, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir. Olha que mensagem bonita. Quem deu a mensagem? Deus. Vai lá e prega. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Hoje, a gente prega pro like. Vamos pregar hoje, né? E a nossa intenção não é nem o chamado divino. É saber quantas pessoas vão curtir a gente. É saber quantas pessoas vão ouvir a nossa pregação. Deixa dessa... Como é que chama? Como é que a gente dá o nome? Uma pessoa que quer ser muito vista. Essa... Esqueci o nome. É? Vaidade. Deixa dessa vaidade. Prega. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Não interessa quantos. Não, vou pregar aqui para milhares de pessoas. Eu vou para a internet porque milhões têm que me ouvir. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Sua parte é pregar o evangelho. É o que a gente está fazendo aqui. Você ouve se você quiser. Se você não quiser também você não ouve. Mas o que você está ouvindo é verdade. Você precisa ser mais equilibrado. E eu preciso de mais equilíbrio. Quer deixa de ouvir ou não? E se quiser pôr isso para frente, mas se não quiser também é a mesma coisa. Eu durmo tranquilo. Indo lá para a página da igreja ou no hino, o importante é que você ouviu. O público que Jesus me deu hoje está aqui. Lá, se quiser ouvir, ouve. Se não quiser, não ouve também. Não interessa. 5 ouviu, 10, 1, não importa. O importante é aqui. Lá é a consequência. Mas hoje nós queremos até elaborar sermão para ficar legalzinho lá. Não é pregar o que Deus mandou. A gente pega um vídeo daqui, outro vídeo, ele fica elaborando sermão, colocando as palavras de efeito, né? Que se não fizer sucesso o evangelho, faço eu. Fico bonito no filme. Vamos deixar de vaidade do nosso coração, vamos só pregar a palavra. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, se foi Deus que mandou, seja fiel ao seu chamado, ao seu envio, seja fiel à mensagem profética de Deus. Vamos ser mais apaixonados pela mensagem profética do que pelos likes. Então, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Vamos ser profeta de Deus, vamos ser fiel ao envio, vamos ser fiel à vocação, vamos ser fiel ao chamado. Vamos pôr mais razão no negócio do que emoção.
Vamos pregar, né, Pedro? Que é o que você ouviu, se não ouviu, daí qual o problema? O que Deus manda você fazer é só isso, só prega. Se ouviu, ouviu. Se não ouviu, o resto é com Deus. Não é com você, mas não vamos pregar pelos likes. Né? Não vamos pregar para receber o joinha. Não, vamos, quer ouça, quer deixa de ouvir, mas vamos pregar a mensagem de Cristo. Amém. Pregar a mensagem de Deus. Então vamos voltar à simplicidade. Não vamos perder a simplicidade. Nós podemos recorrer no erro de começar a pregar coisa bonita e não pregar o que Deus mandou. E se não pregar o que Deus mandou, não vale nada. Pregar a mensagem divina. Então, quer ouça, quer deixa de ouvir, porque vamos saber que no meio deles um profeta. Esse tem mais algum versículo? Até o 7, né? Eles querem, tu, filho do homem, não temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinho para contigo, e tu habite com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste, como o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Se ouvir, se não ouvir, é a mesma coisa. Mas vamos pregar para o povo, fica mais na sua casa, vai dar atenção para a sua família, porque você está um cara de pau. A hora que a igreja tem problema, você vai correr para lá. E a hora que você está aqui na igreja, está tudo bem, você não aparece nem lá, nem dá um oi, nem dá um bom dia, nem um boa tarde. Então está muito folgado. Nós estamos muito folgados. Você acha que Deus vai se agradar de uma pessoa que vive o dia todo na igreja e abandona sua família? Ah, vai. A única intenção é correr para lá o dia que as coisas dão errado. Não dá atenção nenhuma, mas quando dá errado, quer ir para lá. Então precisamos fazer essas correções, né? O Ezequiel. Qual que é o outro, Bruno? Esse qual que é? 3:8. Eu fiz o teu rosto. Eu fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Eu fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a perdeneira. Não temas, pois não te assuste com seu rosto, porque são casa rebelde. O povo está acostumado com as suas deformações. Está acostumado com o pecado, com as suas deformações, são coração duro. E Deus te deu capacidade para falar para eles. Vamos continuar falando para eles. Nós obedecemos a nossa vocação. Nós obedecemos o nosso chamado. Nós recebemos palavra de direção de Deus. Eles estão acostumados com suas deformações. Eles estão acostumados com seus pecados. E nós continuando falando. E eles continuam rejeitando. Qual o problema? Vamos só fazer o que Deus mandou. Deus capacita a gente a falar da palavra dele. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a perdeneira. Não os temas, pois não te assuste com seu rosto, porque são casa rebelde. Então nós temos que ter convicção do nosso chamado, do nosso envio. Eu fui chamado para fazer isso, eu vou falar para você isso. Você é coração duro, você está acostumado com as suas deformações, viver do seu jeito. Você vive do seu jeito e eu falo o que Deus mandou falar. Vamos lá? Vamos ter coragem? Vamos honrar o nosso envio, o nosso chamado. Fala o que Deus falou para você falar. Deus te dá capacidade. Vamos ser fiel ao nosso chamado. Vamos ser fiel à mensagem divina. Vamos ser fiel ao Senhor. Seu coração duro está aí as suas convicções do pecado. Você gosta da convicção do pecado? Não é chamar ele para a igreja, carro, casa. Não é isso não. Vamos pregar o evangelho, não vamos prometer nada para ninguém que Deus não prometeu. É o cara do vídeo que prometeu para você, não foi Deus. É o cara do vídeo que está falando. Deus está falando que eu estou com as minhas deformações, com o meu pecado, que eu estou convicto do meu pecado, que eu quero viver no meu pecado. Aí Deus manda o Ezequiel pregar para mim.
Deus não falou para mim que eu estou cheio de pecado, que vou ganhar um carrão, uma empresa. Não, eu tenho que se arrepender do meu pecado. Depois do arrependimento, o sucesso vai correr atrás de mim, como diz a Bíblia. Depois que eu me arrepender, aí o sucesso vai correr atrás de mim. Essas bênçãos correrão atrás de você e te alcançarão. Não é você que vai andar em desespero atrás de dinheiro, não. É o dinheiro que vai correr atrás de você. É o contrário do que a gente está fazendo. Então cuida de você, da sua chamada, do seu envio. Cuida só de você. Vem cantar aqui, só cuida de você. Vem pregar aqui, só cuida de você. O resto Deus cuida. Vamos só dar a mensagem. O restante Deus cuida. O restante Deus faz. É assim que ele fazia com os profetas. Né? O outro, Bruno. Fim dos 7 dias, veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e avisarás da minha parte, da minha boca. De quem que a gente está ouvindo a palavra? Da boca do Senhor, tudo bem. Agora aqui era direto. Hoje a gente só quer ouvir palavra do YouTube, aí a gente vem e a gente passa aquilo para frente. Precisamos cair de joelho e ouvir Deus falar no nosso ouvido qual é a mensagem para a igreja. Precisamos entrar aqui dentro e ter experiência particular com Deus. Não é só a telinha. Eu pego as coisas na telinha, eu pego pontos na telinha e fico pregando só aquilo. Mas será que é aquilo que Deus quer falar com a igreja? Ou se é aqui dentro que você vai orar e Deus vai falar no teu ouvido e você vem e fala para a igreja a realidade daquilo que Deus quer? Conhecereis a verdade e a verdade vos? Tem mensagem que não liberta ninguém, amacia o ego da pessoa. Não é aquilo que ela está precisando. Deus tem uma mensagem para a igreja. E quem vai ouvir essa igreja, quem vai ouvir essa mensagem é o mensageiro. E ele precisa ouvir da boca do Senhor. Não é da boca do fulano, do ciclano, do beltrano. Não. São boas, são. E muitas são só para informação. Não é espiritual. Você fica mais informadinho, né? Informação para quê? A palavra que transforma desce e muda aqui. A diferença de palavra é essa, que é de informação, fica bem informado, bem antenado. A que transforma vem para cá e muda o coração. Então, o que precisa acontecer? Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás as palavras e os avisará da minha parte. Já diz, aviso. Não é prometer nada para eles, não é aviso. Depois que ele se converter, aí vai ter um monte de promessa, um monte de bênção, um monte de milagre. Mas enquanto não se converter, continuar trazendo ídolo para dentro de Israel, e vai chegar numa passagem que Ezequiel vai no lugar, as mulheres estão tudo chorando na porta do templo. Ele está pensando que está chorando para Deus, não está chorando para Talmuz. Um Deus da fertilidade que morria na primavera e ressuscitava no verão. E o povo crente está tudo lá adorando esse Deus, deixando de adorar o Deus vivo e acreditando em qualquer coisa. Por quê? Porque falta discipulado. Quando falta discipulado, o povo acredita em qualquer coisa. Qualquer palavra o povo acredita, qualquer coisa o povo acredita. Porque falta o discipulado. Precisamos ser discipulados. Qual que é o outro do... É outro texto ou mesmo? Ah, tá, é isso aí, é isso aí. Eis que te prenderei com cordas. Quem dentre a gente aqui, você tem um problema, desde quando você chegou na igreja, nunca resolveu. Você já orou, já fez jejum, já buscou a Deus, e aquilo nunca resolve. Fora eu, tem mais alguém? Olha, tem mais... Olha, é parecido comigo, olha. Que coisa. Por que não resolve? Não resolve porque Deus te prende, Deus te segura. Deus sabe como lidar com o ser humano. O mesmo Ezequiel, Deus falou para Ezequiel, esse povo é rebelde. Olha como Deus sabe cercar o homem bonito. Esse povo é rebelde, não é? Então eu vou mandar uma sentença lá contra Israel.
Se ele sair para fora de casa, vão morrer a espada. Olha como Deus é sábio. Como Deus sabe tratar você. Por isso que tem hora que você não entende nada. Se você sair para fora, vão cortar seu pescoço, a espada. Se ficar para dentro, você vai morrer de fome, que eu vou tirar o pão. E se for pular de lá pelo fundo da casa, a peste está lá te esperando. A 2019, como é que ela chama? O Covid-19 está te esperando lá do outro lado. Para cá você morre, dentro de casa morre de fome, e se sair para lá morre de peste. Sabe onde te salva? Só na mão de Deus. Só mudando de vida, só arrependimento que tira a gente dessa situação. Quando a gente cai na mão de Deus, tá, você quer ir para lá, vão cortar seu pescoço. Põe a cabeça para fora de casa para você ver. Vão arrancar seu pescoço. Fica aí dentro, você vai morrer de fome, não vai ter comida, vou tirar a comida. Escapa pelo fundo, a 2019 está esperando você lá, peste. Deus sabe como tratar do homem. Por isso que tem coisa, quando Deus fala para Jeremias, fala assim, você vai profetizar contra Jerusalém e Judá, porque eles traíram Deus. Trouxeram idolatria para dentro de Israel. Do lado de Jerusalém, você vai ficar amarrado 390 dias. Vai ficar deitado do lado de Jerusalém, 390 dias. Quando vai ser 390 dias, você vai virar mais 40 para o lado de Judá. Ele estava em pecado? Não. Era um servo de Deus, estava em plena comunhão com Deus. Então, para cá 390, para cá 40. Eu vou amarrar você, que é para você não sair do lugar. Às vezes Deus amarra a gente em alguma situação para a gente não sair do lugar, para não fazer besteira. Você fica amarrado, jejua, ora e busca a Deus e não sai, não resolve. Porque Deus sabe qual é o remédio que nós precisamos. Deus sabe que nós necessitamos. Eis que te prenderei com corda. Eu vou te amarrar. Se não amarrar, você faz tanta besteira. Se Deus não amarrasse você e eu, a gente seria a turma do E. Vai falar isso para a turma do E, eles não acreditam. Vai falar de Ferrari, ele sabe tudo. Até do ronco do motor, conhece tudo. O preço do PVA, conhece tudo. Vai falar que Deus vai te amarrar para você não fazer besteira. Ele não sabe que isso é o diabo que amarra os outros, não é Deus, não. Tem problema que desde quando você entra na igreja, você está até hoje porque Deus te amarra. Não é que Deus não pode fazer, é que se soltar, a gente se perde. Eis que te prenderei com cordas, assim tu te voltarás de um lado para o outro, até que cumpra os dias de cerco. Toma trigo e cevada, favas e lentilhas, aveia e centeio. Mete-os numa vasilha e faz deles pão, segundo o número dos dias que te deitares sobre o teu lado. 390 dias comerá dele. A tua comida será por peso. Tem época na vida do crente que Deus, fecha a torneira. Aí você só come limitado. Tudo para você fica limitado. Você sente saudade daquele tempo que você tinha tanta coisa e você podia ir na praia todo fim de semana, viajar, né? Hoje você vê que o negócio está meio... A tua comida será por peso. 20 ciclos por dia. Você vai comer 20 ciclos por dia só. De tempo em tempo a comerás. De tempo em tempo você vai comer. Você não vai comer como você... à vontade. O que mais? Também beberás da água por medida. A sexta parte de um hin, de tempo em tempo beberá água. Por quê? Porque você fica embaixo de uma disciplina de Deus. Embaixo do amor de Deus. Deus cuidando de você. Deus tirando algumas coisas que você pensa que é o final do mundo. Enquanto nós estamos agonizando, Deus está lá vibrando com a gente. Nessa prova. Amarrado. Não vai nem para a esquerda nem para a direita. Não vai nem para frente nem para trás. Deus está lá fazendo uma festa. E nós estamos pensando que o mundo acabou, que a vida acabou. Não. Deus tem um tempo que Ele tira para tratar da gente. E você acha que o povo, a manada, vai entender o negócio? Isso não entende. Abandona a fé, cai da fé
abandona, Deus não está comigo, volta a bater o tambor de novo. Tem uns que voltam, né? Não deu certo com Deus, vou buscar o... Então nós precisamos ser treinados por Deus. Nós precisamos deixar o Espírito nos treinar para tudo na vida. Precisamos ser discipulados, parar com esse negocinho só de, né, essa manhinha do Evangelho, essa coisinha do Evangelho. Precisamos dar espaço para Deus trabalhar na nossa vida. Precisamos dar espaço para o Espírito trabalhar na nossa vida. Precisamos criar espaço. Não, a gente fica só nessa turminha do E. E depois Deus manda uma prova, a gente não sabe nem o que está acontecendo. Deus é obrigado a reter um pouquinho as coisas para disciplinar a gente. E a gente não sabe nem o que está acontecendo. Diz que a escravidão acabou, né? Diz que a escravidão ela acabou. Mas sabe qual é o Senhor de 2023? A gente é escravo dele? Cartão de crédito. A gente gasta 3 vezes mais do que ganha, depois a gente se enrosca no cartão de crédito, só anda correndo, sufocado, sem ar para pagar o nosso Senhor. Aquele da escravidão lá acabou, da escravizaura. Aqueles senhores. Agora nós ficamos na mão do Senhor cartão de crédito. Nós gastamos 3 vezes mais, depois ficamos lá brigando. Né? Paga uma fatura, aquele sufoco, aquela luta. Aí aqui não vou comprar mais, eu prometo. Aí vai de novo, não aguenta. Passa na CIA, cai. Passa o cartão de crédito. Do mês passado, exatamente. E quando acaba o dela, pega do irmão. Aí vai lá pro buraco e ainda leva o irmão. Ah, você tá bravo porque eu não consegui pagar? Só isso? Você ficou bravo? Só. Então, nós precisamos sair dessa escravidão desse Senhor. Tudo que nos escraviza, a gente tem que sair da escravidão. Aprender a se contentar com aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Diminuir um pouco as coisas, que Deus vai colocar mais. Mas a gente precisa aprender primeiro a se libertar dos senhores da nossa vida. E Deus vai colocando mais. Então, beber água por medida, até a água do Ezequiel era por medida. Estava em pecado? Não, estava em plena comunhão com Deus, estava na vocação, estava no chamado e estava passando necessidade. Hoje você não pode mais falar isso. Isso é proibido. Essas cartas aí, elas foram arrancadas. Entregaram a Bíblia para a igreja que só fala de um dinheiro por aí. Tem mais um, Bruno? É o último? Não, então muda para outro texto, fazendo um favor. Levou a metade da porta da casa do Senhor, eis que lá do norte, eis que estavam as mulheres que serviam a Deus, assentadas, chorando, a Talmuz. Quando o Ezequiel chegou lá, as mulheres da casa de Deus estão chorando. A Talmuz, Deus da fertilidade, morre na primavera e ressuscita no verão. Era a ideia. Não sabe nem quem estão adorando. Por isso precisamos ler Bíblia, precisamos buscar Deus. Precisamos saber quem é o nosso Deus. Quando a gente sabe quem é o nosso Deus, não é lugar. Você vai para a Babilônia, te levam para a Babilônia, lá você prospera. Te jogam na cova dos leões, lá você prospera. Te jogam na fornalha, lá você prospera. Amarram você, joga no poço, vende você, lá onde você for, você vai prosperar, não é lugar. Você vai para uma terra que está passando fome, você semeia lá como Isaac semeou, você recolhe 100 por 1, não é lugar. É nosso posicionamento em Deus. Não é lugar que determina as coisas, é o seu posicionamento com Deus. Aonde nós formos, nós vamos prosperar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.